Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Bom pessoal, a live de hoje começando oficialmente agora, às 12h23, tratará do tema simbolismo prático, a ponte. Eu acho que para quem não tem acompanhado as lives que eu tenho feito sobre simbolismo prático, talvez soe estranho essa expressão a ponte, porque eu tratei do simbolismo prático do caminho, do simbolismo prático da fogueira e do simbolismo prático da cruz. Ia esquecer, tá vendo? Simbolismo prático da cruz. Mais um simbolismo prático e que vem ao cabo das reflexões que eu fiz nas 3 lives sobre o simbolismo prático da cruz. Eu vou explicar para vocês por que a ponte. Eu tenho uma aluna que está inclusive aí, por feliz coincidência, doutora Glícia, aluna minha de filosofia, que me perguntou sobre se o ponto de interseção entre os 2 eixos que constituem a cruz humana, no caso o eixo do espírito e o eixo da matéria, no caso o eixo vertical de nossa experiência no mundo e o eixo horizontal, se o ponto de interseção, se o ponto que conecta esses 2 eixos seria, numa perspectiva filosófica, a psique humana. E eu respondi a ela que sim, exatamente. É porque a cruz abordada filosoficamente dentro de uma perspectiva simbólica, acaba me levando, ou acabou me levando a uma abordagem sobre a experiência humana a partir de uma dualidade inexorável na qual nos encontramos. Ou seja, o mundo é dual para todos nós e essa condição é inescapável, inexorável. Eu não preciso entrar em detalhes, vocês podem rever aí as lives, ou quem não assistiu pode procurá-las aí no YouTube. Bom, então a pergunta é, se o eixo vertical se conecta com o eixo horizontal, se os 2 planos da realidade, os quais constituem dimensões acessíveis à consciência humana, se entre esses 2 planos existe alguma coisa dentro da qual nos encontramos? A resposta foi sim, e isso chama-se psique. Observe que a proposição aqui em questão, a ponte, deriva desse entendimento de que a psique humana, a sua psique, a minha psique, encontra-se como um ponto de interseção entre o mundo espiritual e o mundo material. Se você não entender isso, não conseguirá entender o que eu tenho a dizer a respeito da ponte. Professor, que ponte é essa? Já me explica aí de antemão. Será que tem a ver com o fato do Papa se autodenominar sumo pontífice? Exatamente. Observe que cada um de nós é um pontífice. O Papa, como representante de uma religião ocidental, ou melhor, da religião ocidental por excelência, o cristianismo, como representante desta religião, ele se coloca como sumo pontífice, nada mais natural para quem se coloca dentro dessa instituição como elo, como liame, como ponte entre Deus e homem. Então já comece aí a tatear o que eu estou trazendo para vocês a nível simbólico, ou seja, a ponte é o próprio ser humano.
Você é uma ponte, eu sou uma ponte, e o Papa é o sumo pontífice segundo a filosofia, segundo a hierarquia, para ser mais preciso, dessa religiosidade cristã, que é nossa religiosidade de base de todo homem ocidental, quer ele seja cristão por profissão de fé ou não. Então já coloquemos aqui de antemão também essa nota de rodapé. Todos nós somos cristãos, independente de irmos à igreja ou não. Mas deixa esse assunto de lado, porque aqui a ideia é refletir sobre a ponte. Observe que essa afirmação que eu faço, de que nós somos uma ponte, ela é reiterada, por exemplo, por um filósofo que me é muito caro, filósofo islâmico, chamado Ibn Arabi, um filósofo místico do século XIII. Ibn Arabi tem uma frase muito interessante, que acaba, de certo modo, sintetizando tudo isso que eu estou dizendo. Ele diz assim: o homem é um istmo entre o céu e a terra. O homem é um istmo entre o céu e a terra. É interessante observar que o filósofo aí, por ser árabe, por ser islâmico, por viver num istmo, que é a própria Península Arábica. Se vocês olharem no mapa, a Península Arábica, onde se encontram os países árabes islâmicos, dentre os quais a Arábia Saudita, o Iêmen, e aí vai. Repare que é um istmo. O que é um istmo? Um pedaço de terra que adentra o mar e acaba produzindo uma espécie de conexão entre dois mundos, entre duas realidades, entre dois territórios. Então ele se serviu de um aspecto geográfico de sua própria realidade para trazer à tona um entendimento filosófico, como eu disse, recorrente em todas as tradições. O homem é um istmo ou um elo que conecta dois planos de realidade. O homem é um istmo, o homem é um pontífice, o homem é um nó que amarra dois mundos, ou seja, cada um de nós é isso. Por mais que tenhamos consciência disso ou não, nós somos isso. A nossa experiência traz elementos dessas duas dimensões o tempo todo para a gente, só que a gente não está muito atento e deixa isso escapar. Para que vocês entendam precisamente como a ponte pode ser por nós compreendida como algo que deve nos orientar a um tipo de postura, a um tipo de ação no mundo, eu vou precisar recorrer aqui, eu vou precisar fazer aqui uma digressão mitológica, tentando trazer rapidamente como é que o cosmos e, consequentemente, o homem se estruturam segundo as várias tradições mitológicas e filosóficas. Então eu vou fazer uma digressão para depois retomar a ideia da ponte. Primeiro eu tenho que explicar para vocês o aspecto ternário da realidade humana e, por favor, tenham muita atenção, porque isso aqui é extremamente importante. Irá elucidar muitas das perguntas que, porventura, vocês fazem à própria vida, sobre a experiência de vocês no mundo. Observe, todas as tradições mitológicas, todas as mitologias, todas as cosmogonias, as tais explicações sobre a origem do universo, falam que o universo manifestou-se a partir de 3 atos, 3 momentos, 3 etapas. Então, existe um momento em que o universo está em estado de adormecimento. Eu até fiz uma live sobre isso, tratando especificamente dessa cosmogonia numa chave egípcia, ou seja, esse momento de adormecimento é Aton-Ra, está dormindo, Deus está dormindo. Alguma coisa, queira dar o nome que quiser a essa coisa, alguma coisa superabundante dorme, só que acorda.
todas as tradições falam do despertar de uma consciência superabundante, que tem em si todas as possibilidades que serão manifestadas na existência. Essa coisa acorda e resolve, por assim dizer, se conhecer a si mesma. Para isso, ela cria um simulacro. O que é um simulacro? Ela cria um reflexo de si mesma. Então essa coisa que acorda, Deus acordado, cria um simulacro. Ou seja, ele cria um reflexo de si mesmo. Ou seja, esse momento constitui o segundo momento da criação. É a matéria nascendo, é o nascimento da materialidade. E essa coisa que nasce, infunde-se, mergulha, penetra nesse seu próprio reflexo, dando origem ao que nós chamamos de cosmos. Eu vou repetir para vocês, para que vocês aqui não fiquem com dúvida. Todas as cosmogonias falam disso, meu amigo. Se você for procurar a tribo africana mais recôndita no interior da África, você vai descobrir um mito de criação que explica a criação a partir dessas três etapas. Você a conhece tanto pela cultura egípcia quanto pela cultura hindu. Brahman acorda, cria um simulacro através de um verbo, vank, e aí vai. Bom, se quisermos, por exemplo, uma outra chave, nós podemos encontrar essa explicação posta simbolicamente pela religião do taoísmo. Yang não é propriamente o que está aí na live, mas também é numa escala micro, né, meu amigo? Yang, princípio ativo. Yin é a própria materialidade que se desdobra desse princípio Yang. E ambos, ao se enamorarem, ao se interpenetrarem, produz o que nós chamamos de Tao. Ou, para os que não entendem de filosofia oriental, cosmos. O Tao é o próprio cosmos vivo. Se nós quisermos, numa chave latina, o filósofo Plotino fala de três hipóstases ou três emanações cósmicas. Uno, nous e alma do mundo. Repare que são sempre explicações diferentes na forma, porém, que transmitem sempre uma mesma ideia, um mesmo conteúdo. Varia, meu amigo, em uma pluralidade infinita. Então, o primeiro passo aqui é entender que o universo, muita atenção, faz-se. O universo faz-se em movimento através de uma constituição ternária. Ternária. Yin Yang, Yin, Tao. Se vocês quiserem numa chave grega, Theos, Caos, Cosmos. Ou seja, de duas coisas nasce uma terceira coisa que está em movimento. Se quiserem que eu traduza de forma extremamente simples, espírito mais matéria igual a universo, usando aqui linguagens mais compreensíveis. Então, esse é o ternário cósmico. Professor, você está me dizendo que a realidade cósmica se estrutura nesse ternário? Exatamente. E se você não entender isso, meu amigo, você não vai entender quem você é. Você não vai entender quem você é como consciência. Por quê, professor? Porque agora vou dar um outro passo explicativo. Muita atenção. Todas as tradições falam que o homem é um microcosmo e o cosmo é um macrocosmo. Todas as tradições falam que o homem é um reflexo ou um espelho do cosmos. Vamos lá. Tradição egípcia. Kybalion. O que está em cima é o que está embaixo. Vamos adiantar logo o lado. Cristianismo. Porque eu acho que essa exposição do cristianismo nos fornece uma imagem perfeita desse
entendimento dessa relação entre homem e cosmos. O cristianismo diz o seguinte: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se quiserem em Platão, eu já acabei de falar, macrocosmo, microcosmo. Então observe que eu estou aqui me referindo a escalas diferentes de uma mesma realidade. Então o senhor está me dizendo, professor, que o homem é um universo diminuído, ou como dizem os filósofos latinos, é um universo contractum, contraído, premido, no sentido de ser algo numa escala pequena. Exatamente, é o que todas as tradições falam. Por que o gato não é, professor, o pombo e o cachorro? Por quê? Porque não são seres autoconscientes. Nós estamos falando aqui não propriamente da realidade material do homem, mas da dimensão consciencial do homem. Eu estou falando do homem como consciência. Como consciência, o homem é o único ser autoconsciente, ou seja, que tem consciência reflexiva. É o único ser que pode dizer eu sou, como é dito por Deus na Bíblia, quando o Moisés pergunta lá, aquela sarça que está pegando fogo, quem és tu? Deus responde, eu sou. Não diz mais nada, meu amigo. Eu sou. O homem diz também isso. Ainda que esta afirmação no homem seja fugidia, seja precária. Porque quando a gente fala eu sou, a gente não é nada, velho. Não é. A gente é naquele ato do dizer, mas depois já deixamos de ser porque a consciência nos engole. Mas repare, a gente pode dizer eu sou. E o gato não pode dizer eu sou. O gato não pode nem dizer eu. Então só o homem tem consciência reflexiva e isso não é pouca coisa. Porque, por extensão, você, pelo fato de poder dizer eu, como Deus diz, ou como Deus disse, naquele momento primeiro da criação, quando ele fez um simulacro de si mesmo, você pode dizer eu sou, e quando você o faz, você está dizendo a você mesmo e ao mundo que você é uma consciência que se autodetermina, porque consciência autorreflexiva. Então já posso dar o terceiro passo. Então, professor, retomando aqui o processo, o universo manifestou-se num ternário, e pelo fato do homem ser um universo numa escala reduzida, o homem também tem um ternário em si, ou é estruturado consciencialmente a partir de um ternário. Exatamente. Reparem como vocês são inteligentes. Vocês já entenderam a parada. Então, professor, para eu ter clareza luminosa, as condições de minha existência se estruturam num ternário? Exatamente, meu amigo. E você nunca percebeu isso? Como é que isso vai ser dito por Platão? No seu esquema de explicação do homem, presente em vários diálogos. Tanto na República de forma explícita, quanto no Timeu, por exemplo, de forma mais simbólica. O homem, ele é constituído por três esferas que se interpenetram. A esfera noética, em Platão, descrita como um mundo espiritual, a esfera intermediária, descrita por Platão como um mundo psíquico, e a esfera somática, descrita por Platão como um mundo material, como um mundo físico. Você é essas três coisas interpenetradas. Se vocês quiserem numa outra chave filosófica, ainda aqui operando dentro da filosofia grega, nós teremos logos, primeira esfera. O que é logos? O mundo dos princípios metafísicos, dos princípios arquetípicos, o mundo das ideias, o mundo eidético de Platão. Logos. A esfera intermediária é chamada de ethos. O que é ethos, professor? Dentro da constituição humana, ethos é o mundo
humano da indecisão, é o mundo da confusão das direções, é o mundo da liberdade relativa. Seu mundo, meu mundo. E o terceiro mundo, ou a terceira esfera, a physis. A palavra está dizendo já propriamente o que ela é. Physis, em grego, vai dar origem a físico, ou seja, é o plano material, só que filosoficamente o plano material constitui-se numa espécie de ordem repetitiva do mundo sensível. O mundo sensível, que é o mundo da materialidade, o mundo passível de interação através dos 5 sentidos, é o mundo da repetição das coisas, da pluralidade das coisas, da multiplicidade das formas. Então, estabeleci aqui mais uma chave ternária. Estou me alongando muito, mas ainda vou falar de mais uma chave grega. Nós temos uma esfera, se quisermos essa explicação, a nível temporal, ou seja, para você entender como é que o tempo se processa na sua vida, você vai ter que desdobrá-lo em 3. Porque são 3 os tempos que atravessam a sua vida, de você que está me ouvindo, a minha também e a de todos nós. Ou seja, estamos conectados a um plano temporal chamado de eternidade. Boécio, filósofo latino, vai definir a eternidade como a posse plena e simultânea de todos os instantes. A posse plena e simultânea de todos os instantes. Repare que é difícil você entender o que é isso, porque é difícil mesmo. Mas a eternidade é o plano do não-tempo. A gente acessa isso, professor? Porra, é claro, meu amigo. Você acha que se você estivesse preso ao tempo, você conseguiria estudar filosofia? Não, porque se você estivesse preso ao tempo, você só conseguiria estudar aquilo que o seu próprio tempo histórico lhe fornece de referência para você pensar o mundo. Se você pode sair do seu próprio tempo histórico e ir lá para a China antiga e estudar o que Confúcio disse há 2.600 anos atrás, é porque você consegue escapar, ainda que momentaneamente, da temporalidade histórica, sondar possibilidades de ação lá em outro tempo e trazer essas possibilidades para o seu dia a dia de hoje. Então você sim vive a eternidade, ou pelo menos pode vivê-la. Segunda esfera, eviternidade. A segunda esfera, ou a esfera intermediária, é o tempo da eviternidade. Qual é a característica do tempo aí nessa dimensão? É o tempo que passa, é o tempo que transcorre, mas retorna para devolver a você e a mim possibilidades de ação que a gente perdeu. Existe isso na nossa vida? Ou vocês nunca prestaram atenção que a vida toda hora coloca na sua frente teatros, cenários diferentes, mas para lhe ensinar sempre a mesma coisa? É porque a vida não é tosca como a gente. A vida, no sentido ampliado, ela não é tão trivial e óbvia. Ela é algo mágico, velho. Então ela faz girar o teatrão, o cenário dentro do qual estamos atuando como atores, e faz com que as coisas reapareçam para a gente, no entanto, travestidas de coisas diferentes. Mas às vezes é sempre aquele mesmo aprendizado que você precisa aprender. Treinar. Hã? O que foi? Eita. Ah, tá. A minha gata canta quando eu faço lives. Eu não sei porquê. Eu estou começando a desconfiar que ela gosta, ou talvez não. Porque eu falo do gato aqui, né? Então há sempre um clamor da parte dela para participar, talvez. Terceira esfera é a esfera do tempo cronológico, o tempo do relógio. Esse que nos atropela, nos oprime o tempo todo. É a dimensão mais ordinária de nossa temporalidade. Esse tempo, quando passa, passou, meu amigo. Ele não volta. Ele não retorna a cada um de nós. Ele se esvai. Então observe que nós estamos lidando com 3 esferas de temporalidade e não estamos atentos a isso. Temos o tempo do relógio, que é o tempo
de Cronos. Repare que a imagem lá daquele quadro interessante de Goya, né? O deus do tempo devorando os seus filhos, é a imagem simbólica dessa ideia. Ou seja, Cronos devora. Temos a dimensão da eviternidade, que é o tempo que retorna, temos a dimensão da eternidade. Onde é que você está? Você está atravessando tudo isso, você está no meio de tudo isso. Para finalizar, e eu finalmente chegar na ponte, muita atenção para o que eu vou dizer, sobretudo se tiver aí do outro lado, psicólogo, filósofo e interessado em filosofia. Muita atenção. Todas as diversas divisões ternárias da filosofia, todas as diversas divisões ternárias posteriores da filosofia, todas essas divisões ternárias que serão apresentadas pelos filósofos medievais, modernos e contemporâneos, não passam de desdobramentos ou derivações dessas matrizes simbólicas que eu procurei trazer para vocês aqui. Então, se você olhar para que tenham em mãos uma pedra de toque, olhemos, por exemplo, comecemos com Paracelso, né, alquimista. Então, Paracelso fala de uma tria-prima, ou de 3 essências constitutivas da condição humana: enxofre, mercúrio e sal. Se quisermos olhar, sei lá, para como Freud explica a estrutura da psique humana, teremos id, ego e superego. Olhando para a filosofia de Kierkegaard, encontraremos 3 estágios de desenvolvimento humano, 3 estágios da experiência humana na existência. Então ele fala de uma experiência estética, de uma experiência ética e de uma experiência religiosa. Já que eu falei aqui dessa tríade, tem um contemporâneo seu, chamado Augusto Comte, que faz uma leitura da história pautada num ternário. Ou seja, a fase positiva, que é a fase na qual ele se encontra como homem do século XIX, a fase teológica da história humana, que corresponde ao período medieval, e a fase mitológica, que corresponde a esse primeiro momento do desenvolvimento histórico de todos os povos. É um ternário de explicações. Vamos para a linguística? Vamos. Olhem para o fundador da filosofia da linguagem, Ferdinand de Saussure. Ele fala que a linguagem humana estrutura-se num ternário: signo, significante, significado. Quer ir para Hegel, filosofia de Hegel, filosofia do grande filósofo idealista da contemporaneidade. O Hegel fala que a consciência, em sua forma histórica, manifesta-se através de um processo dialético: tese, antítese, síntese. Ou seja, tanto a história da humanidade quanto a sua história pessoal, segundo a filosofia de Hegel, é uma trama em que as coisas acontecem a partir de um passo ternário, ou 3 passos para a conquista de alguma coisa. Repare que isso está na nossa linguagem, pessoal. Está na morfologia da gramática. Os pronomes pessoais de caso reto, eu, tu, eles, são 3. O 3, meu amigo, você vai encontrar em praticamente tudo na sua vida. Pai, Filho, Espírito Santo, eu, tu, ele. Em Freud também essa estrutura. Quando o pater, ou o pai, produz a ruptura entre aquela relação quase indissociável entre a criança e a mãe, ele está introduzindo o 3º elemento. É a tal da castração, para que a consciência do bebê entenda que a sua vida se dará sempre numa relação entre ele e ele próprio, o tu que é o outro e o ele que é o mundo. Então, finalizando essa breve, mas ao mesmo tempo longa exposição, finalmente perguntemos-nos: e a ponte, professor? Isso quer dizer o quê? Quer dizer uma coisa, meu amigo, que a condição humana é uma condição de ponte, porque cada um de nós encontra-se
situado, sobretudo, em um desses três mundos. Eu falei sobretudo, sinônimo de principalmente. Ou seja, nesse ternário constitutivo de nossa realidade, a nossa consciência habita mais o reino do meio, ou, como dirá mitologicamente J.R.R. Tolkien, o grande autor de O Senhor dos Anéis, a nossa consciência é habitante da Terra-média. A Terra-média é o reino da psique. A psique é um reino que conecta duas outras realidades, a realidade espiritual e a realidade material. Se nós somos psíquicos, demasiadamente psíquicos, não é assim? Ou vocês nunca pararam para perceber que a gente está o tempo todo vivendo o mundo dos pensamentos e das emoções? Desejo, em outras palavras, nós somos seres desejantes porque estamos quase que totalmente presos às nossas psiquicidades, ou estamos quase que totalmente presos em nossas fenomenologias mentais e emocionais. O que é isso, professor? É o reino da psique. Tudo em nós é psíquico. Até, professor, quando eu vivo experiências dolorosas na minha materialidade, quando eu vivo o padecimento físico, isso tem a ver com a minha psique? É claro, meu amigo. Ou você acha que a psicossomática é uma ciência meramente especulativa? Não, é uma ciência. Tudo que aparece no seu corpo físico não deixa de ser uma manifestação que se inicia em planos mais sutis que moram na sua psique. Então observe que nós somos ponte porque nós estamos na Terra-média. A experiência humana, ela está encerrada no mundo da psique, no psiquismo. Por isso os orientais o tempo todo desenvolvem práticas para tentar, por alguns instantes, tirar o homem desse mundo confuso que é a psique. Por que confuso, pessoal? A Terra-média é confusa porque eu vou para o nome grego de psique, porque os gregos nos fornecem uma imagem que, bem francamente, traduz com muito mais competência tudo o que eu disse para vocês. Os gregos chamam psique de borboleta ou mariposa. Repare que a imagem já diz tudo. Como assim diz tudo? Nós somos borboletas que querem pousar em tudo que nós vemos. O que nós interagimos através dos nossos 5 sentidos, nós queremos tomar para a gente. Observe que a nossa consciência está pousando como pousa uma borboleta em um jardim, em tudo. A nossa consciência pousa em tudo como uma borboleta pousa em várias flores de um jardim. Repare que somos também uma mariposa, porque a nossa psique, a nossa consciência, ela se comporta como uma mariposa quando encontra uma lâmpada. Ela fica se batendo de um lado e para o outro. Os gregos estão comunicando o quê? Que o mundo da psique é o mundo não educado do homem. É o mundo não educado por quê? Porque o corpo físico, de certo modo, ele é tão absolutamente inteligente que ele se comporta de modo muito regular e previsto. Portanto, educado. Observe isso em você. Seu estômago não precisa da intervenção da sua consciência para funcionar. Não precisa. Não precisa de nenhum comando. Você não precisa comandar nada no seu corpo para que as coisas aconteçam de forma razoavelmente harmônicas. Existe até um princípio chamado homeostase, que regula tudo. Você não está nem consciente. Quem pede comida é seu estômago, através de sua consciência. Mas observe que ele está numa espécie de experiência muito ordenada. Agora, olha a sua psique. E aí, meu amigo? Olhe para as suas emoções, para os seus
sentimentos cotidianos, olhe para os seus pensamentos, olhe para a sua mente agora aí, como ela é uma barra funda, uma confusão, um labirinto, porque a gente não para de pensar, é um fluxo ininterrupto de pensamentos e emoções, é a mariposa se batendo, é a borboleta querendo pousar em tudo. E por que o mundo noético, a esfera superior, é educada? Nem poderia usar esse predicado, porque, porra, o mundo espiritual é um mundo espiritual. É um mundo em que as coisas todas estão em plena ordenança. Então observe que estar no mundo psíquico, habitar a Terra-média, pressupõe uma existência extremamente complexa. Tem um livro muito interessante chamado Masnavi, de um outro filósofo islâmico, de um outro filósofo místico, chamado Rumi. Jalaladdin Rumi. Nesse livro, o Rumi apresenta a todos nós inúmeros poemas, parábolas, contos, visando conduzir a consciência do leitor a um plano mais elevado. E ele o faz, ele construiu essa obra. Olha que coisa interessante. Procurem depois, que tem uma tradução portuguesa que permitirá vocês terem acesso a esse livro. Ele divide a sua obra em 6 volumes. Os 2 primeiros volumes ele apresenta o que ele chama de tema-problema. Ou seja, são contos que falam sobre a nossa realidade enquanto existência. Ou seja, estamos no mundo. Então, ele apresenta o estado da experiência humana no mundo. Terceiro e quarto livro, ele faz com que esse mundo torne-se uma complicação, ou seja, ele explica a complicação do mundo. E finalmente, o quinto e o sexto livros, ele fala da resolução do problema, ou seja, são sempre poemas, contos, parábolas que, ora, apresentam a realidade como ela é, no sentido da existência, ora, apresentam, deixa ela cantar, apresenta a realidade como algo complicado e ora apresenta a realidade solucionada. Por que o meio é complicado? Ou seja, o mundo da complicação, o Rumi sabe disso. Ou seja, ele estrutura um texto poético, filosófico, de modo a conduzir o leitor a atravessar os 3 planos de sua experiência. O situar-se no mundo, o situar-se como partícipe de uma confusão, um mundo extremamente confuso, que é o mundo da psique, e o mundo da paz, o mundo da estabilidade, que é o mundo onde as coisas se solucionam. E o que é ser ponte, professor? Por que o homem é uma ponte? Está explicado já, né? Ou seja, se vivemos a Terra-média, se a nossa experiência se dá, sobretudo, no mundo psíquico, é porque nós temos, então, conexão com 2 realidades. A realidade metafísica e a realidade física, a realidade espiritual e a realidade material. Mas o que nos cabe fazer agora, para terminar essa live, é perguntar, e daí? E daí, professor? Estou fazendo o que aí? Ou, melhor formulada a pergunta, para que eu vivo o reino da média? Eu estou aí no reino da média, na Terra-média, como diz o Tolkien. Por quê? Ah, meu amigo, a resposta dessa pergunta define propriamente o que tu és, o que é o ser humano. Lembra da frase de Píndaro, filósofo grego? Torna-te quem tu és. O Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, vai retomá-la. Torna-te quem tu és. O torna-te quem tu és só pode ser buscado, só pode ser tomado como horizonte se você perceber-se como um ser capaz de lidar
com essas duas dimensões. Por quê, professor? Porque aí mora o seu destino. Ainda não entendi, mas você vai entender agora. A missão, por assim dizer, ou o destino do homem como consciência é fazer descer aquilo que ele consegue acessar do mundo arquetípico, do mundo espiritual, ou do tal mundo imaginalis, mundos imaginalis, de um outro filósofo chamado Henri Corbin. Ou seja, o que cabe ao homem, o que cabe a cada um de nós na vida, é aprender a fazer descer as ideias, os arquétipos, para o mundo dos fenômenos, para o mundo movediço, mutável, transitório, efêmero, esse mundo em que as coisas escapam da gente o tempo todo, o mundo da fenomenologia da matéria, tanto da matéria a nível físico, quanto a nível da matéria a nível psíquico, porque psique é matéria. A psique é um tipo de materialidade sutil. Isso é dito e redito em inúmeros tratados da filosofia oriental. Então, deixa eu organizar, professor, para fechar o meu entendimento. Eu, enquanto habitante da Terra-média, sou, claro, uma ponte. E como ponte, me cabe, então, estabelecer a conexão entre esses dois mundos para que o que habita o mundo superior possa descer para o mundo inferior. Exatamente isso, professor? Exatamente. Só você pode fazer isso. A natureza, velho, não é burra. Ela deu isso pra gente e não deu pro gato. É porque a missão, o destino, o horizonte de realização do gato, que está aqui miando do meu lado, não é essa. Agora, do homem é, porque só a gente pode viver isso. Só o homem pode fazer com que sua consciência acesse o mundo das ideias e faça descer tudo isso para o mundo da fenomenologia, para o mundo dos fenômenos, para o mundo da mutabilidade, para o mundo da volatilidade, para o mundo onde tudo escapa como o tocar as asas de uma borboleta. Você toca e pensa que a pegou, quando olha para sua mão é só pó, meu amigo, só pó. A realidade aqui embaixo é evanescente, ela se esvai o tempo todo. Só que você pode imprimir estabilidade nela, você pode imprimir atemporalidade nela, você pode imprimir infinitude e divinidade nela. Como? Servindo-se de ponte. E o que eu faço com isso? Você, ao descer os arquétipos, ao conectar-se ao mundo espiritual e fazer descer o que lhe é próprio para aqui embaixo, você está sacralizando a própria vida. Você está espiritualizando a própria vida. Preciso de um exemplo claro, uma imagem, professor. Michelangelo bate o olho numa pedra gigante de 2 metros, pedra bruta, caótica, e ele enxerga ali dentro a Pietà, ele enxerga ali dentro Davi, ele enxerga ali dentro, pega aqui Davi, ele pega, aqui, tira da pedra, isso aqui, ó, isso aqui veio de uma pedra bruta, ou seja, observe o que o artista fez. Ele conseguiu transformar uma materialidade bruta em algo vivo, porque isso aqui está vivo. Por que está vivo, professor? Porque isso aqui tem ordem, tem harmonia, tem equilíbrio, tem formas simétricas. Ou seja, isso aqui tem impregnado em si pura inteligência. A inteligência é uma faculdade do espírito ou do mundo espiritual. A inteligência de qualquer coisa resulta dessa origem espiritual. Porque a matriz da inteligência é a própria matriz da consciência. Ou seja, o artista impregnou
a materialidade do mundo de formas atemporais. É o que cada um de nós precisa fazer em nossa vida. Ou seja, ser ponte em sentido aqui moral, em sentido de desenvolvimento humano, significa você acessar de si aquilo que há de mais profundo, de mais elevado, e fazer descer para a sua própria existência cotidiana algo que possa dignificá-la, algo que possa embelezá-la, algo que possa enobrecê-la. Como eu faço isso, professor? Pondo ordem, meu amigo, na sua vida, pondo harmonia, buscando equilibrar as coisas, ou seja, calando um pouco os seus desejos, calando um pouco o ego, ou moldando o ego, através dos princípios operantes em sua consciência. Então, ser ponte é poder fazer descer do mundo espiritual aquilo que nos espiritualiza e, por extensão, re-espiritualiza o mundo. Então sejam, como diz o Nietzsche, sejam um artista de si mesmo, sejam artistas de si mesmo, sejam obras de arte de si mesmo, sejam artistas e obras de arte de si mesmos. Se eu quiser sintetizar numa expressão grega, formação de caráter. Formação de caráter. Então é isso. Orai e vigiai, porque a tarefa não é fácil. Reflitam sobre isso e eu espero vocês na próxima quinta-feira com algum outro tema filosófico e simbólico. Obrigado pela atenção de todos. Fui! Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!